Oi, turma linda! Como é que vocês estão? Então, conforme combinado, estou aqui para mais um vídeo para vocês. Estou super feliz. Para quem não me conhece, sou Rosemary Chionha. Trabalho com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, né? Sou apaixonada por tudo que ajuda a gente a crescer, a evoluir, a se transformar. E sejam muito bem-vindos ao meu canal Sabedoria de Viver. A nossa ideia aqui é que toda semana eu traga um tema, um momento para você parar, para refletir um pouquinho, para cuidar de você, né? Sabedoria, saborear, momento de saborear a vida. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo de um filme, um trechinho de um filme que eu amo, que eu sugiro que vocês assistam para quem não conhece. Se já conhece, assiste de novo, talvez com um novo olhar, sempre tem uma mensagem diferente, né? Uma mensagem nova. Que não sei se vocês conhecem Divertidamente. É um filme maravilhoso que mostra como é que a nossa mente funciona um pouco, falando um pouco sobre as emoções. Então, faço um convite para vocês, assistam esse trechinho que eu coloquei para vocês e daqui a pouquinho eu volto para a gente comentar um pouquinho, tá bom? Beijos no coração de vocês. Até daqui a pouco. Olá, turma linda! Olha só, eu tinha colocado pro vídeo de vocês um trechinho do filme, né, do Divertidamente. Mas eu não sabia que tinha direitos autorais, então eles tiraram esse pedacinho do meu vídeo, né? Então, trazendo aqui sempre flexibilidade para tudo na vida, como eu gostaria, eu fiquei muito feliz de ter feito para vocês, né, montado para vocês esse material. Então eu vou substituir esse trechinho, eu vou contar a história desse trechinho do filme. Depois, quem puder, assista, que vale muito a pena, né? Então, o vídeo, ele começa falando assim, você já teve vontade de saber o que passa pela cabeça de alguém? De você entender, tá dentro da cabeça de alguém? Aí começa, tá tudo escuro, né? E aí, de repente, mostra a imagem de um bebezinho no colo dos pais, quando ele começa a abrir os olhos. E aí, a hora que ele abre os olhinhos, né, olhando para o papai e para a mamãe, ele sente uma alegria muito grande. E aí, em paralelo, eles começam a mostrar como que está funcionando, o que está acontecendo na cabeça desse bebezinho. E aí mostra como se tivesse um centro de controles ali e tem uma mocinha controlando tudo. E a hora que essa mocinha toca, né, o botãozinho na mesa de controle, o bebezinho dá risada e fica feliz. E assim ela se apresenta, sendo a alegria. E ela fica feliz da vida por ela estar agora participando da vida desse bebezinho. E para ela agora, eles estarão sempre juntos o tempo todo. E ela está lá feliz da vida quando, de repente, o bebezinho começa a chorar. O bebezinho começa a chorar e ela não entende o que está acontecendo, por que esse bebezinho está chorando. E aí, quando ela olha para o lado, tem uma outra pessoa tocando o controle. E tocando o controle, o bebezinho chorando. Daí ela olha, e a pessoa olha para ela e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou a Tristeza. Ela, que bom, né, que você tá aí, oi, Tristeza. Mas fica aqui do ladinho um pouco. E aí o bebê volta a dar risada e a sorrir. E ela fica pensando, né? Ela, bom, gente, eu já pensei, já olhei para poder saber se eu consigo tirar a tristeza. Não quero mais a tristeza aqui com a gente, mas não tem jeito, a gente tem que ficar com a tristeza. E assim, a vida da criança vai crescendo, ela vai crescendo, vai tendo outras experiências. Aí mostra o momento onde ela tá comendo, né? Ela tá, o papai e a mamãe estão lá dando comidinha para ela. E aí o papai e a mamãe pegam um prato com brócolis. E a hora que tá fazendo ali o avião, vai dar comidinha para ela, olha o brócolis. Quando eles falam isso, aparece uma nova integrante ali no controle. E fala, gente, para tudo. Ela começa a olhar e fala, tem um cheiro esquisito, tem um cheiro estranho, tem uma cor estranha, parece uma árvore. Ah, é brócolis!
E aí ela toca aqui, aí nisso a criança gospe, não quer o brócolis, joga tudo pra cima dos pais. E aí o pai, bravo, fala, não, você não pode ter uma atitude assim. Você precisa comer brócolis. Se você não comer brócolis, não tem sobremesa. Quando ele fala isso, aí chega um novo integrante na mesa de controles. E chega um novo integrante e fala, ah, isso não é justo. Como assim? Não vai ter sobremesa? E toca aqui a mesa, e aí ela fica com raiva, e ela começa a gritar, joga tudo, faz esperneia. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Faz o maior estardalhaço, né? E assim vai passando muitas cenas explicando o que está acontecendo na cabeça dessa criança, né? E cada situação, cada momento, ela traz às vezes um sentimento, uma emoção diferente. E aí depois mostra o momento onde ela tá brincando lá com o carrinho, puxando o carrinho pela casa, e de repente tem uma situação onde tem um fiozinho ali no meio, aí de repente, opa, para tudo, e aí entra um novo integrante. Aí entra ali uma nova pessoa na mesa de comandos e fala, pode deixar comigo, pessoal, agora é comigo, opa, 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 opa. Essa situação é muito perigosa. Aí a criança vê o fio e fala, ah, cuidado com o fio, pula o fio. E continua correndo, brincando, se divertindo. E assim, eles começam a mostrar dentro da cabeça da criança o que está acontecendo e as emoções que controlam os comportamentos e como a criança age de acordo com cada situação. E cada situação, né, cada momento que vai acontecendo, ela vai criando memórias na mente dessa criança, né? E aí eles simbolizam essas memórias como se cada memória fosse deixando ali um registro, né? Então tem registros ali da raiva, tem registros ali do nojinho, né? Tem registros da tristeza, tem registros ali do medo, tem registros ali da alegria. E assim, na mente dessa criança, tudo isso fica guardado. E daí isso também ajuda a criar as personalidades dessa criança. Bom, isso daqui é para falar que todos nós temos todas essas emoções. Depois, em sequência, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Mas esse vídeo, esse filme, Divertidamente, ele vale muito a pena. Então, assim, a minha sugestão é que vocês assistam. E isso vai ajudar a começar a entender como é que essa nossa mente funciona. E como eu sou apaixonada por isso, eu trabalho com isso, né, há mais de 20 anos, todas essas emoções, todos esses movimentos, eles são possíveis a gente ressignificar. Porque às vezes a gente cresce com traumas, a gente cresce com esses medos. E aí eu tô agindo aqui nesse mundo, racionalmente eu falo, não, mas não era para fazer assim, mas eu tô acessando, na verdade, essas lembranças. E aí eu tô reagindo no mundo de agora através dessas lembranças do passado, que elas já precisam de atualização, não é? E aí com todas essas tecnologias que eu já falei para vocês, a gente consegue trabalhar e transformando tudo isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo, que tem agora mais conteúdo falando sobre essas emoções, viu? Beijinhos, espere aí. E aí, turma, o que vocês acharam do filme? Muito lindo, não é? Então vamos falar um pouquinho das nossas emoções? Eu adoro esse filme porque ele ajuda muito a gente que trabalha com desenvolvimento humano, com pessoas, a explicar, né, sobre essas emoções. Bom, para quem não sabe, todos nós nascemos com essas 5 emoções básicas. Elas sempre vão fazer parte da nossa vida. O que nós aprendemos é a lidar com cada uma delas. E todas elas têm uma função. Todas elas são importantes, né? Então, no vídeo também mostra, nós temos a alegria. Para que serve a alegria na nossa vida? Né? Então a função da alegria é trazer motivação. A alegria traz essa energia, essa força de movimento. É o que traz essa vontade de viver, não é? Então a alegria deixa tudo mais bonito, mais colorido, super importante, super bacana.
E aí a gente fala também da raiva. Para que serve, será, essa emoção da raiva? É muito interessante porque a raiva, ela ajuda, que fala no vídeo, né, em relação à injustiça, e ela é importante quando a gente sente raiva, é um sinal que, opa, estão invadindo o nosso espaço, ou de alguma forma eu estou me sentindo impotente em relação a alguma mudança, alguma coisa que eu quero fazer. Tem algumas pessoas que falam assim, é muito ruim sentir raiva. A gente não deve sentir raiva. Eu falo sempre depende, né? É claro, todas essas emoções nós sempre vamos ter as 5 emoções, eu vou falar um pouquinho de cada. O que é um problema é quando essa emoção ela está em desequilíbrio, né? Quando ela está em desequilíbrio, isso pode ser um problema. Então, se eu sinto uma raiva exagerada, isso é um problema, porque inconscientemente eu também estou falando que eu estou impotente. É como se eu estivesse falando inconscientemente que eu estou sendo vítima de algo. Mas eu sinto raiva no momento que eu estou começando a ser invadida, isso traz essa força e eu já consigo colocar limite. Opa, aqui é o meu limite, esse é o meu espaço. Olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu permito, isso eu não permito. É importante, entende? Porque ele vem como um sinal de alguma coisa está errado e eu consigo tomar uma ação, eu consigo me colocar no meu lugar, defender o meu espaço, defender a minha ideia, defender o que eu penso, defender o que eu quero, o que eu gosto, o meu jeito único de ser. Então, quando está em equilíbrio, ela é legal. Entende como é importante também? Muito bem, então a gente falou da alegria e muito rapidamente falamos da raiva. Aí a gente fala também de uma terceira emoção, que é o nojo, o nojinho, que ela tá toda de verdinha, né? Então, para que serve o nojo que ela falou, né? Brócolis, não quero brócolis, né? Ele ajuda a gente a nos proteger de uma certa forma também, né? De evitar algumas coisas que podem nos fazer mal. Então, quando às vezes você sente um cheiro, que você vai comer alguma coisa, você sente não tá muito legal, opa, não, melhor não. De você se cuidar também. E aí ele fala também do medo. Tem lá o medo. Para que serve o medo? E aí ele até mostra lá, em relação à segurança. É isso mesmo. Quando a gente sente medo, é o nosso sistema falando cuidado. Cuidado, você pode estar em perigo. Então, o medo, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, para cuidar desse corpo, que é através desse corpo que a gente pode interagir, que a gente interage com a vida, não é? Por isso, quando a gente ouve um barulho muito alto, você já fica em alerta, não é? No escuro, você já toma cuidado para você não se machucar. Quando tem aquela sensação de queda, né? Isso daí já traz um alerta para você se cuidar. Então, é importante a emoção do medo. Porém, se eu estou em desequilíbrio e se eu estou sentindo um medo exagerado, isso pode ser um problema. Porque daí, geralmente, o medo, ele pode ou te paralisar na vida, quando você sente medo. Eu travo, eu congelo. Já viram os animais na natureza? Não é? Ou eu vou partir para o ataque. Então, é importante, o quanto mais eu me conheço, o quanto mais eu me entendo, o quanto mais eu sei das minhas capacidades, da minha força, eu consigo lidar melhor com todas essas emoções. Rosa, então se eu não tiver medo, talvez seja melhor, que daí eu não corro o risco de paralisar ou de enfrentar uma situação, né? De atacar em relação a alguma situação? Também não. Então, para mais e para menos é um problema. Pessoas que não sentem medo ou que conseguem, às vezes, driblar esse medo, elas se colocam muito mais em risco. Então, todas as emoções, elas são importantes, né? E é importante esse equilíbrio. O exagero ou a falta é um problema. E aí, esse vídeo todo, ele traz o foco
né, nessas duas emoções, na alegria e na tristeza. E aí o vídeo todo, né, o filme todo, a alegria, de alguma forma, querendo evitar que a tristeza assuma o controle. E para que serve a tristeza, gente? Será que é tão ruim assim? A tristeza, ela é importante e a função dela é de nos ajudar a lidar com as perdas. Porque a nossa vida, esse momento, desde o nosso nascimento, nós estamos passando por processos de mudança. Tá tudo mudando o tempo todo. Ou seja, nós lidamos com pessoas novas que chegam, com pessoas que a gente conhece e que vão. A gente está trabalhando com ciclos o tempo todo. Então a tristeza, ela nos ajuda a lidar com as perdas. E aí, através dessa tristeza, quando eu consigo colocar essa tristeza para fora, eu consigo trazer um equilíbrio. Então a tristeza, ela é importante também. Nós lidamos com as perdas o tempo todo. Então, a partir de hoje, meu convite é: faça as pazes com as suas emoções. Ajude essas emoções a encontrarem esse equilíbrio. A gente fala muito nesse universo, né, de inteligência emocional, quero ter inteligência emocional. E se eu tenho inteligência emocional, então eu não vou sentir medo, raiva, tristeza? Vai! A diferença é que eu consigo lidar com essas emoções de uma forma mais equilibrada. A gente falou das 5 básicas. Dessas 5, elas derivam todos os outros sentimentos e emoções que a gente conhece, né? Então, por exemplo, a pessoa que sente mágoa. Mágoa é uma junção de raiva com tristeza. Então, todas as emoções, elas têm uma estrutura do que aconteceu, do que te faz sentir, o que está por trás, o que está te significando essa emoção que você está sentindo. E o bom é que tudo isso, todas essas emoções, que muitas vezes na infância isso fica registrado na nossa mente. Então, às vezes, é onde a gente cria traumas, cria fobias, cria medos, não é? Cria as crenças limitantes. E aí fica gravadinho lá na nossa mente, a gente só fica repetindo isso na vida, né? O importante é saber que tem uma estrutura. E aí, através dessa estrutura, a gente consegue ressignificar. Existe um caminho. Qualquer emoção, qualquer trauma, qualquer medo que você tenha, é possível você se curar disso. Isso ficou gravado na tua mente de alguma forma. A gente consegue te ajudar a ressignificar, a lidar com isso. E isso faz parte do meu trabalho. Eu trabalho com isso o tempo todo, não é? Então, com todas essas metodologias que eu conheço, ajuda a gente a fazer essas mudanças. Então, para quem não sabe, eu trabalho com a constelação familiar, com a programação neurolinguística, com a linguagem do corpo egípcia, que foi trazida pra gente, né? Que é difundida pra gente através da Cristina Cairo, linda, que eu amo. Beijo. Trabalho com, já falei, da hipnose, com aromaterapia. Todas formas de ajudar nós, seres humanos, a lidar melhor com essas emoções, com essas lembranças. Qualquer tipo de trauma, medo, fobia, qualquer coisa, é possível você ressignificar, você mudar, porque tem uma estrutura, não é? E aí eu quero deixar para vocês uma dica. Tem um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, falando sobre uma técnica chamada EFT, Emotion Freedom Techniques, técnica de liberação emocional. E que aí essa técnica, ela é carta na manga, ela é coringa. Eu uso muito essa técnica para ajudar. Poxa, Rosa, eu tô precisando fazer uma prova, eu tô com medo, eu tô ansiosa, tô com uma reunião, tô com dor de barriga, tô com raiva, tô sentindo uma tristeza que tá desproporcional. Eu posso usar essa técnica para liberar. Eu tenho um vídeo explicando, então eu vou deixar como link aqui no final desse para quem quiser. A minha sugestão é que vocês assistam, né?
e usem, é uma técnica já de graça aqui, de presente para vocês já se trabalharem. Tá bom, meus lindos? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me falem, comentem o vídeo, por favor. Se vocês ainda não estão inscritos, por favor, se inscreve, é de graça. E aí toda semana vocês vão receber um vídeo novo. Já tem bastante conteúdo lá, quem ainda não assistiu, assiste os conteúdos, são bem bacanas. E me deem feedback, me falem o que vocês acharam, né? Se gostou desse vídeo, dá o joinha também. Tudo isso me ajuda a dar visibilidade para o canal e me motivar a fazer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Combinado? Então, muitos beijos no coração de vocês. Se vocês gostaram também, me ajude a compartilhar, a mandar para mais pessoas, né? Às vezes ela está precisando dessa gotinha de sabor, de entendimento para poder despertar. A gente veio nessa vida para ser feliz. Combinado, meus lindos? Então, beijos no coração. Fiquem com Deus, uma linda semana. E semana que vem tem mais. Tchau!